Durante o meu período de Radan, eu convivi com a comunidade acadêmica, geocientífica aqui do Pará, na verdade, né? Então, eu conhecia muita gente na universidade, vários. Eu era amigo do Gabriel Guerreiro, por exemplo, né? Eu ia na casa dele, ia na minha casa, conheci o Netuno, Arlindo Netuno Vivas, na verdade, o próprio José Seixas Lourenço, cheguei aí na casa de um de outro, né? Lá do Netuno não, mas Lourenço, cheguei na casa dele algumas vezes e tal. Então, a gente tinha uma relação boa, né? O Elson Paiva, que hoje é da professor do Unicamp, também era da universidade, a gente tinha uma relação interessante. Quando eu estava para terminar o doutorado, eu disse, bom, agora eu preciso de um emprego, né? Já arrumei mulher, filho, agora tem que arrumar um emprego, na verdade, né? Eu entrei em contato com o Lourenço, na verdade, José Seixas Lourenço, né? A gente tinha, ele disse, olha, estou terminando o doutorado, se vocês tiverem interesse, eu gostaria de voltar para a UFPA. Tá? Em final, acho que foi no final do meu período de tese, não me lembro exatamente quando foi, José Haroldo Sá, que era o vice-diretor do Núcleo de Ciências e Geofísicas Geológicas, o Lourenço era o diretor, ele foi fazer uma viagem de trabalho na Europa, que a universidade tinha um convênio com os alemães, né? Então, geralmente eles faziam viagens periódicas para a Alemanha, para a Universidade de Erlangen, na Alemanha. Aí ele aproveitou essas viagens e deu um pulo até Toulouse para conversar comigo. Ele conversou comigo, pediu para ver o que eu estava fazendo e tal. Eu estava com a tese já em fase final, mostrei para ele o que eu fazia, aquela coisa toda, o que eu pensava. Aí ele disse, ó, tem boas perspectivas, talvez a gente contratar você, mas eu vou conversar com o Lourenço, a gente vê. Aí, mas quando eu tentei novamente contato com o Zé Oldo, que era o aparentemente, ele tinha ido embora para a Bahia. A gente tinha ido embora para a Bahia. Aí eu disse, ixi, voltamos, né? Aí o Lourenço, que tal, Lourenço? Não, não, se você está disposto, a gente está disposto, tá, também, acho que dá certo. Tá. Aí conversei com o Netuno também, que já tinha conhecido antes. Aí o resultado, voltei, quando voltei, fiquei 2 meses, 1 mês e meio no Rio Grande do Sul, e no Paraná e no Rio Grande do Sul, e aí vim direto para Belém. Direto para Belém, cheguei aqui início de outubro de 80, aí com a Regina e o Pedro, né? Aí a família já estava malzinha, né? A gente estava absolutamente duro, né? Porque eu tinha gasto todas as minhas economias do Radan e lá na França, né? E a bolsa era no limite para sobrevivência, né? Então qualquer gasto adicional era complicado. Então a gente não tinha mais reservas. Aí o pessoal me adiantou um salário para uma espécie de auxílio instalação, assim, me deram um mês de salário de auxílio instalação. Por uma extrema coincidência, extrema e infeliz coincidência, a Regina, antes de eu conhecê-la, o pai dela tinha falecido, e o pai dela tinha algumas posses e tal, aí ficou rolando aquela tal de herança, que nunca termina, né? Aquele processo de herança não termina nunca. Eu brincava com ela, pô, eu casei contigo por interesse, mas essa porra dessa herança não sai, que negócio é esse e tal, né? Bom, eu não sei se foi as minhas reclamações, o fato que ela ganhou um pedacinho da herança, na verdade, e ganhou dinheiro suficiente para a gente comprar o carro. Então, o dinheiro da herança da Regina virou nosso carro, né? Compramos um carro, um Fiatzinho, daqueles modelo de 147, não sei se era na época, era outro número, mas era por aí, e era o nosso carro, dava para botar cadeira e tal, então, tranquilo. E com isso aí a gente se acomodou na vida, né? Alugamos uma casa e tal, a gente morava na Mauriti, aliás, na 25 de setembro, né? Pertinho da Mauriti, na realidade. Aí eu fiz um esforço no ano seguinte, comprei uma casa aqui no conjunto, meio no peito, na raça também, porque não tinha dinheiro, né? Era só na base da promissória e tal. E comprei uma casa e vim morar onde eu moro hoje, aqui no conjunto, aqui na periferia, perto da MUF, né? Aí, quando cheguei na universidade, para falar de coisas sérias, né? Parar de falar de bobagem, né? Isso é divertido, mas você não ganha emprego falando de bobagem, suponho, na verdade, né? Então, eu vou tentar falar de coisas sérias, né? Então, o Lourenço era o diretor do NCGG. O pessoal do NCGG, no final da década de 70, tinha feito um esforço muito grande e eles tinham conseguido um apoio excepcional do FNDCT. Então, eles canalizavam grande parte dos recursos do FNDCT para Belém. Uma coisa, aliás, que gerava muita reação no meio da comunidade científica e geocientífica, porque achavam que era um privilégio que não se justificava. O fato é que esse dinheiro foi utilizado então, para a construção de prédios, de laboratórios, compra de equipamentos, e tinha até coisas assim dos sonhos, de ter, por exemplo, um administrador para dar apoio para os pesquisadores da administração dos projetos, tinha coisas bem boladas, coisas modernas, né, que o pessoal conseguiu montar. Como sempre, eu sou um azarado, quando eu cheguei estava terminando, na verdade, eu entrei na universidade, a partir de 81 a coisa mudou, na verdade, né? A FNDCT minguou, os recursos para Belém minguaram, umas duas coisas, não sei, o fato é que o pessoal conseguiu
malamente assim, manter os projetos funcionando, na verdade, né? Mas os administradores e a secretária foram demitidos, que não tinha como manter os dois, trabalhando com o núcleo, na realidade, e a situação ficou bem mais complicada. Então, eu não tinha assim, apoio para novos projetos, não tinha dinheiro para novos projetos, eles só mantinham funcionando os projetos que já estavam em desenvolvimento. Né? E era complicado, porque um jovem doutor, quer dizer, num sistema, década de 80, que não tinha financiamento para nada, quer dizer, a década perdida, né? Não foi um período fácil. Né? Eu acabo de ser contratado, né? Isso foi em outubro de 80, não demorou uma semana ou duas, não sei se foi a minha influência ou não, mas o fato é que estourou a greve nas universidades. Eu acho que não foi a minha influência, não. O pessoal já estava saturado da ditadura, das imposições, né? E aí conseguiu se mobilizar e a mobilização em Belém era muito forte, né? Comparando o que aconteceu nos anos subsequentes, que eu acompanhei um pouco, a mobilização em 80 era muito forte. Realmente havia uma participação muito expressiva na greve. E eu, cheio de entusiasmo, resolvi apoiar a greve, de fato, fiz greve mesmo, né? Ia para a DUFA, participava de todas as reuniões, virei secretário da greve, né? A secretário não gostava, tesoureiro da greve. Tal. Até o pessoal ficava desconfiando que eu quisesse roubar o dinheiro da greve. Né? Daí eu chamava o Manuel da engenharia lá, que é o tesoureiro da DUFA, passava conta para ele todo dia. Manuel, está aqui, isso aqui, isso aqui, para não ter nenhuma dúvida. Né? É isso aí. Na época, o Ximenes, né? O Romero Ximenes era o presidente da DUFA, né? E foi interessante. Né? Surpreendentemente, com a história da greve, o ministro da Educação pediu demissão, mas ele era um cara respeitado no meio acadêmico, na verdade. Né? E ele foi pedir demissão porque não teve apoio do governo militar. Né? Aí o governo militar botou um general. Né? Aí o pessoal todo mundo disse, agora a coisa vai para o brejo, né? Quer dizer, o cara vai vir batendo forte. Né? Surpreendentemente, o general atendeu todas as reivindicações do grevista e a greve acabou porque ele atendeu as reivindicações. E uma das reivindicações era que todos os professores, visitantes e colaboradores que estavam contratados pela universidade fossem assimilados por quatro. O que era uma faca de dois gumes, né? Isso não era uma coisa totalmente. Mas o fato é que eu era um desses visitantes e eu virei professor adjunto a partir daí, quando eu fui assimilado após greve como contratado pela universidade. Depois da minha contratação, da minha passagem, bom, eu poderia ter continuado como visitante, mas acho que não, eu já era adjunto, acho, nessa época, mas em seguida. Houve, ainda a consequência da greve, tinha muita movimentação política, né, e houve uma mobilização para que os cargos na universidade fossem resultado de eleição. Né. A turma queria se manifestar, queria ter direito de escolher. E, na época, era totalmente legítimo, né, eu acho que precisava oxigenar o sistema, né, então a eleição era a melhor maneira de fazer isso. Aí houve uma eleição para coordenador da pós-graduação, eu praticamente fui aclamado, na verdade. Eu nem tive condição de dizer que não queria o cargo, na verdade. Né? Aí me elegeram coordenador da pós-graduação. Então, você imagina o paradoxo. Você está chegando na universidade, você é um sujeito totalmente inexperiente no meio acadêmico, nunca foi professor universitário e, de repente, você está simplesmente dando as suas primeiras aulas e coordenando um curso de pós-graduação. E é isso, e vai levando, né? Bom, a questão é, hoje seria impensável uma coisa dessas, na realidade, mas era, como é que era a realidade da universidade? A universidade tinha uns 30 doutores, né? Não era mais do que isso, certo? Tinha dois cursos de pós-graduação, NCGG e NAIA, nada mais. Quer dizer, era realmente uma situação totalmente assim, diferente da atual. Né? E a gente tinha que enfrentar situações porque nós não tínhamos a quem recorrer. Não tinha ninguém mais experiente do que nós. Então, era nós ou era nós, na realidade. Né? Ou você assumia ou você desistia. Né? Então, se você não fosse covarde, não estivesse imbuído no seu propósito, você tinha que assumir. Isso. E foi o que aconteceu comigo. Aí eu tinha entrado na universidade decidido a não fazer a administração, porque eu achava que isso ia me afastar da minha carreira de pesquisador. Mas eu não pude recusar. Aí fiquei 2 anos como coordenador da pós, foi uma experiência boa, não foi fácil, né? Era um momento difícil, assim, né? Restrição orçamentária dentro do NCGG, problemas na universidade, tensões ainda na época final da ditadura, uma série de coisas. Mas deu para levar, terminei em 83 meu mandato, bem, depois disso, eu eu segui a minha decisão. Eu nunca mais assumi cargo administrativo até 2005. Então, para as pessoas que pensam que eu fiz uma carreira administrativa, eu nunca fiz carreira administrativa. Eu fui coordenador da pós em 81, 83, e depois fui ser pró-reitor em 2005, quer dizer, 22 anos depois, na realidade. Nesse meio tempo,
Eu recusei vários convites e tal. Eu penso até, na verdade, hoje, fazendo uma retrospectiva, eu acho que o melhor sistema dentro de uma instituição acadêmica como as nossas, a universidade, é a alternância de pessoas nos cargos. Esse é o melhor sistema. Então, eu acho que se você também se omitir de assumir, você deixa espaço no belo dia para um oportunista assumir e começar a fazer coisas talvez não tão desejáveis, e isso é muito pior para a instituição e para todo mundo. Né? Então, eu acho que se você conseguir mesclar essa história de você alternar períodos de administração com períodos focados na pesquisa, dá para fazer. Outra coisa que eu aprendi é que essa história de dizer que não dá para fazer pesquisa quando está fazendo administração é relativo. Eu, quando estava na pró-reitoria e estava na direção da CAPES, eu tive, graças a excelentes orientandos, eu tive um período de grande produção científica. E eu estava extremamente sobrecarregado de trabalho. Então, claro que a administração pesa, limita, mas, ao mesmo tempo, não é assim, digamos assim, se você faz administração, você não pode fazer mais nada. Não é verdadeiro isso. Acho que depende muito das coisas. É claro que exige mais de você e tem alguma carga sobre isso. Né? A década de 80, né, foi complicada, né, porque tinha muito pouco recurso. Então, por exemplo, a gente, um pesquisador jovem como eu, recém-doutor, você tinha que concorrer a editais do CNPq, assim, que entrava assim, 15 mil reais. 15 mil reais hoje deveria ser parecido, sei lá, né, 15 mil, a 15 mil não sei o quê, né, cruzados, sei lá o que chamava na época, né, mas era um dinheiro que permitia você fazer 2, 3 viagens de campo, talvez, pagar alguma análise química ali, mas era um dinheiro limitado, não era nada excepcional. Mas com isso aí eu mantive alguns mestrados e tal, mas isso bloqueou um pouco o meu crescimento, porque eu hesitei a pegar novos alunos por falta de recursos. Eu não posso pegar um aluno se eu não tenho condição de financiar o trabalho dele. Né? Então, eu era muito cioso disso, na realidade. No final de 80, eu comecei a orientar meu primeiro orientando doutorado, que terminou no início da década de 90, né? Já foi uma transição. Foi quando eu estava perto de sair para o pós-doutorado também. Bem, em termos de orientação, nesse período é interessante, porque logo que eu cheguei, o NCGG tinha um grande projeto no Cinturão Araguaia, que corresponde ao norte do estado, no estado do Tocantins, em grande parte, na verdade. Né? Então, esse Cinturão Araguaia era alvo de um grande projeto de pesquisa do NCGG, e o pessoal que coordenava o projeto precisava de doutores, eles não tinham doutores, né, praticamente. Então, eles queriam que eu assumisse para poder orientar alunos lá no projeto. Eu disse, tudo bem, não é o ideal, não era, digamos assim, não eram os granitos dos meus sonhos, na realidade, o ambiente geológico era outro tipo de coisa, não tinha como recusar, na verdade. Né? Aí eu aceitei com a condição de que eles me dessem apoio nos trabalhos de campo. Olha, não vou ter condição, e num ambiente metamórfico, como é o ambiente do Cinturão Araguaia, precisa de campo, tem geologia estrutural, tem que ver feições de campo, são fundamentais as interpretações. Tudo bem, conte com a gente, conte com a gente. Bem, esse conte com a gente não funcionou tão bem assim, na verdade, né? Mas eu tinha, os dois orientantes trabalhavam em duas áreas contíguas, né? A gente desenvolvendo um trabalho juntos, né? E chegou lá a fase, teve um colega deles, contemporâneo deles, que nos ajudou numa etapa de campo, foi bastante útil, né? E eles, quando chegou a hora de ir para o campo, eles conversaram comigo, você vai para o campo ou não vai para o campo? Não, acho que eu não vou, né? Porque eu vou lá, vocês vão ter que ficar me carregando para cima e para baixo, vendo isso, vendo aquilo, eu vou atrapalhar mais do que ajudar, na verdade. Então, vocês vão lá e vão ver que vão tentar fazer o melhor possível, tal, tudo bem. Aí eles, não, negativo, você vai para o campo com a gente. Aí não me deram muita escolha, né? Bom, eu digo, olha, se vocês querem que eu vá, eu vou. Eu não tenho receio de ir, não vai acontecer nada de negativo, assim, nada que me deprima ou que me intimide, na verdade, né? Eu vou lá, a gente encara a situação, vamos ver como é que fica. E foi uma experiência muito positiva, porque, primeiro, eu percebi que, apesar de eu não ver a maioria dos afloramentos, porque não via mesmo, né? Ficar numa beira de estrada assim, o cara vai lá 10 metros adiante para coletar uma rocha e tal. O que acontece? Quando eles voltam de lá, eles me dizem o que eles viram e me dão uma rocha. Aí eu olho, olha, tá legal, eu digo, não estou gostando muito da história que vocês estão contando. Mas, né? Isso aconteceu muitas vezes assim, né? E eu tinha uma segurança, né, de que eu conhecia as rochas, né? Sabia classificar as rochas. Quando eu olhava a rocha, eu dizia assim, eu não sei o que é isso, pode ser isso. Não, isso aqui é isso. Então, agora vamos trabalhar em cima de um fato, não de uma hipótese. Não. Isso aqui é a rocha tal, tá? Essa rocha é essa. Aí, como é que você explica isso? Tal? Como é que tá? Tem outras rochas no local, tem variedades, como é que vamos? Qual é a relação? Bom,
Eu comecei a perceber que o simples fato de eu estar lá, de dar uma segurança para eles em termos de petrografia, de colocar questionamentos, ajudava muito. Né? Então, isso foi muito legal. E aí, outra coisa, que eu ganhava muito, porque ao estar lá, eu tinha uma visão da física da área, do acesso, disponibilidade de afloramentos, na realidade, das condições reais de trabalho que eles tinham, da geomorfologia da área. Então, isso tinha um peso enorme, na realidade. Que depois, quando eu ia discutir com eles, eu sabia do que eu estava falando. Né? Eu digo, olha, você não mostrou lá por quê? Ah, não sei. Rapaz, nós andamos lá tem afloramento, pô, tem que andar por lá, tem que catar pedra lá para ver o que acontece e tal. Essas coisas assim. E, e realmente foi muito interessante. E a partir daí, eu passei a usar como princípio sempre ir para o campo com os meus orientandos pelo menos uma semana, assim, passar uma semana no campo. Né? Isso foi uma coisa que, a não ser em raros casos que eu não tive condição de fazer isso, que eu fiz ao longo da carreira e foi muito, muito útil, na verdade. Né? Eu aprendi muito com isso. Né? O campo, mesmo com as minhas limitações, te ensina bastante. Na verdade. E, no final, teve até algumas eu ouso dizer que cheguei a fazer algumas descobertas de campo, na realidade, das quais eu me orgulho muito, né, porque foram interessantes, na realidade. Eu não vou relatar aqui, porque não é o caso, mas a gente chegou a fazer eu cheguei a fazer algumas descobertas no campo que foram bem interessantes, né, e que mostram como é importante isso aí. Né. Eu comecei a sentir a necessidade do pós-doutorado, então, antes de entrar nos aspectos que você mencionou, acho importante falar sobre a bolsa de pós-doutorado, que foi fundamental nesse final da década de 80. Aí, tá? A partir do PDCT, eu consegui, com o recurso do PNCT, uma bolsa de pós-doutorado. Aí eu fiz contato com o Michel Pichavan, que era um petrólogo experimental, que trabalhava na época em Nancy, Landez de Nancy, do Centro de Recherche Petrográfique de Geochimique, na França, e que era um pesquisador jovem, brilhante, assim, ele era 5 anos mais novo que eu. Né? Hoje em dia ele não é mais tão jovem, assim, mas na época ele era muito jovem, e ele tinha publicado vários trabalhos interessantes sobre granitos experimentais, e eu tinha vontade de tentar aprofundar aquela linha de patologia experimental, que eu avancei no doutorado, mas uma coisa é teoria, outra coisa é você trabalhar em experimentos mesmo. Você, como físico, entende bem o que isso pode significar. Aí o resultado é que eu articulei isso com ele, ele concordou, eu preparei para ir para a França. Era uma coisa meio maluquinha, um pouco, na verdade, porque eu tinha 3 filhos, o salário nosso na universidade, na época, valia uns 400, 500 dólares, e era irregular, porque a inflação comia, né? Se você levasse uma semana para tirar o seu salário, né, o salário já ia embora, na verdade. Né? Era uma coisa complicada. E tinha a bolsa, né? Que junto com a bolsa e o salário, eu achei que, bom, dá para enfrentar, mas, na verdade, pensando bem, com 3 filhos, foi um gesto de, eu não sei se de coragem ou de loucura, na verdade, né? Mas talvez um pouco das duas coisas, na verdade. Né? O fato ainda foi mais curioso que quando cheguei na França, a CAPES não depositou dinheiro da minha bolsa nem de auxílio instalação. Resultado, eu fiquei 3 meses sem receber nada da CAPES. Né? E eu tinha saído de Belém com muito pouco dinheiro, né? Que não era lógico, mas foi o que aconteceu. Era o que eu tinha, na verdade, né? Então eu levei o que eu tinha. E resultado, se não fosse amigos, apoio de vários colegas lá, que eu tinha amigos na França, tinha outros colegas que estavam fazendo estágio na França, um doutorado na época, me ajudaram, né? Eu não teria provavelmente sobrevivido naquele período, era complicadíssimo. Aí, depois de 3 meses sem receber nada, a CAPES, em dezembro, me deu um presente de Natal, depositou 9 meses de bolsa. Assim. Então, o cara do banco achou que era contrabandista ou traficante de droga, né? O cara não tem dinheiro nenhum, de repente cai uma bolada na conta dele, na verdade, né? Mas foi assim que aconteceu, né? Então, a partir daí a gente teve estabilidade financeira e deu para levar as coisas, né? Aí, como é que foi o pós-doutorado, né? É que pouco antes de ir para lá, o Chavan me alertou que tinha havido uma mudança radical na carreira dele. Ele foi nomeado, teve um upgrade de carreira e foi levado para um laboratório, transferido no laboratório do Instituto de Ciências da Terra de Orleans, na França. E ele ia se mudar para lá quando na época eu ia estar chegando lá, um pouco depois. Aí ele disse para mim, olha, é melhor você não vir. Adiar, fazer em outro momento, não sei o quê. Eu fiquei com muito medo, né? Porque depois de tu te mobilizar, essas coisas assim, organizar a família, tudo, se você para, você não vai mais, na verdade. Né? O risco de não ir é muito grande, na verdade. Né? Aí, por outro lado, eu digo, bom, eu vou chegar lá, dou um jeito de fazer alguma coisa que me interesse, paciência, né? Se não der. Bom, foi mais ou menos o que aconteceu. Eu fui no peito e na raça, várias vezes me amaldiçoei por essa decisão, depois voltei atrás das minhas próprias maldições, e
Cheguei, de fato, se confirmou a ida do Pichavant para Orleans. Então, em 3 meses, eu cheguei em setembro, em dezembro, em janeiro, ele estava em Orleans. Mas a situação era pior do que eu pensava, porque eu pensei que ele ia para Orleans e deixava o laboratório lá na Nancy, e que teria alguém lá que tocasse no laboratório, não. Na verdade, ele levou grande parte do equipamento com ele. E na França tem isso, o equipamento é fixado no pesquisador e não na instituição, na verdade. Tem umas coisas estranhas assim, né? Aí, resultado, não só ele foi, como ele levou junto as condições de realizar os experimentos, na realidade, né? Que também, depois de descobrir, não eram assim tão divinas maravilhosas quanto eu pensava. Eu não podia mais fazer o trabalho experimental. Um pesquisador, na época, terminando seu doutorado, orientando o Michel Chavin, que era Bruno Scalier. Ele é belga, inclusive fala português, o pai dele morou no Brasil, trabalhou na FAO, ele morou no Brasil. Aí o Bruno ficou muito solidário comigo, disse, não, Roberto, vamos pegar teu granito aí, a gente prepara a pastilha, deixa tudo preparado. Agora não dá para fazer o estudo, mas depois a gente vai montar o laboratório lá em Orleans, eu vou para lá. A gente faz o trabalho experimental lá, não tem problema. Eu digo, tá legal, que bom, né? Mas, entende, é muito trabalho para você fazer isso com os amigos, assim, de graça, na verdade, né? Então, eu digo, vamos ver. Resultado, o Bruno, a gente preparou a pastilha junto, tudo, que era fundamental, porque é essa pastilha que serve de base para os experimentos, depois, né? É o granito fundido, que depois você coloca em diferentes condições, né? Para ver como o granito cristaliza, né? Determinadas pressões, determinadas temperaturas, determinados teores de água e tal, aí você determina as condições que o granito evoluir. Então, o Bruno ficou com a amostra e, surpreendentemente, ele e o Pichavant fizeram os estudos experimentais. E, na metade, uns 5 anos depois, a gente estava apresentando os primeiros resultados preliminares do estudo experimental aqui no Congresso em Belém, no congresso que eu organizei sobre os granitos Sapakivi, na verdade, né? Então, foi legal. Foi uma colaboração extremamente importante, que mantém até hoje. Até hoje, é uma das minhas orientantes doutorando, voltou há 2 anos na França, lá trabalhando lá com o Bruno, né, fazendo os trabalhos experimentais lá com o Bruno também, né? Então, é muito interessante essa ligação. E, bem, o CRPG era uma instituição forte, na realidade, uma instituição de vanguarda na França, na realidade, né? Mas ela tinha ênfase em estudos isotópicos, na verdade, né? Sonda iônica, outros equipamentos, e não trabalhava tanto com a petrologia. Assim. A petrologia era um pouco assim, um grupo menor, na verdade, né? Com a saída do Pichavant, o grupo praticamente desapareceu, na verdade, né? Essa é a realidade, né? E eu não tinha a noção disso. Tá? Aí eu tive que reorientar minha pesquisa e comecei a fazer muito trabalho de mineralogia, com microscopia eletrônica varredura, que eu tinha tido alguma oportunidade de trabalhar com microscopia eletrônica varredura, mas pouco. Lá eu tive totais condições de trabalhar, e microsonda eletrônica. Então, eu explorei o máximo minhas rochas, na verdade, fiz tudo que eu podia fazer e fiz também muita geoquímica, na realidade, porque o CRPG tinha excelentes laboratórios analíticos. Né? Esses dados que eu obtive lá, eles alimentaram minha pesquisa durante vários anos no Brasil, depois que eu voltei. Explorei esses dados de várias maneiras, né? E foi bem interessante. Tá? Sobretudo, a estadia lá, você está convivendo numa instituição de vanguarda na pesquisa, você percebe como é que se organiza a pesquisa de fato. Né? Então, eu amadureci muito, na verdade. Né? Você sai de um ambiente restrito, que é o nosso ambiente aqui, para um ambiente muito mais amplo, muito mais diversificado, muito mais rico, e você percebe o tipo de conduta que você deveria ter para desenvolver um grupo de pesquisa. Então, eu voltei com isso interiorizado, na realidade. Né? Então, eu acho que eu voltei capacitado para, de fato, dar uma dinâmica nova para o grupo de pesquisa. E acho que isso foi talvez o maior ganho do meu pós-doutorado, além do, claro, de ter conseguido a base para os trabalhos que levaram anos ainda para ser os trabalhos, na verdade, mas quando saíram foram trabalhos sólidos que serviram de base para a afirmação do grupo na pesquisa, na realidade. A gente, hoje, por exemplo, meus orientandos, nos anos 2009, 2010, 2011, 2006, eu tive orientandos que todos eles publicaram 3 artigos em revistas de peso. Eu levei 20 anos para publicar 3 artigos assim, num período curto em revistas de peso. Né? É completamente diferente, né? De você ter apoio, ter gente de mais experiência para te ajudar e tal. E isso foi legal. Quando saiu o estudo experimental, foi interessante porque, na minha tese de doutorado, eu tinha feito uma estimativa da cristalização do granito a partir só de observação microscópica. Eu contei a história do granito hipoteticamente, coisa de óbvio. Físico, eu achei isso uma merda, né? Porque o cara vai lá e diz, aconteceu isso, depois aconteceu isso é pura invenção, na verdade, né? Mas eu contei uma história, na verdade.
né, da cristalização do granito a partir das minhas observações petrográficas. Quando o pessoal fez o estudo experimental, a coisa casou muito bem, na verdade. Casou tão bem que meus colegas ficaram extremamente surpresos, na verdade, né? Porque havia uma correspondência muito boa entre os resultados dos experimentos e a minha estimativa de cristalização. Né? Isso aí, para eles, o Bruno Scarini e o Michel Chavan, foi uma afirmação da qualidade do trabalho. Né? E a gente acabou publicando, então, o estudo experimental, comparando com os dados naturais, a cristalização do granito, no Journal of Petrology, que é uma das melhores revistas da nossa área, assim, né? E foi um dos artigos de mais impacto na minha carreira, foi esse. Porque o Bruno fez uma coisa inteligente, quando ele fez o estudo experimental, ele estudou a cristalização em condição reduzida e condição oxidante. E aí a gente comparava com as condições naturais para dizer que o granito tinha cristalizado em condição oxidante, porque era muito mais compatível do que a condição reduzida, a história de cristalização. Né? Então, foi uma coisa interessante. E esse trabalho serviu de modelo depois, porque o sujeito que tinha granito em condição reduzida comparava com o experimento, o que tinha condição oxidante comparava com o outro, dizia, o meu é desse jeito, o meu é desse jeito. Foi bem, bem legal. Então, o resultado disso, na verdade, esse fim de 99 foi um ano marcante. Na verdade, você vê, era o ano que eu fiz 50 anos. Então, você vê, publiquei 3 artigos nesse ano no Journal of Petrology, esse que eu acabei de mencionar, na Litus e na Cambridge Research. Consegui, na época, publicar 3 artigos internacionais dessas revistas, era uma proezazinha, né? Mas foi uma feliz coincidência, né? Os artigos se juntaram e convergiram para lá. Né? Mas, digamos, eu tinha 50 anos, né? Como eu falei, meus orientandos publicavam em revistas de mesmo peso, com 30 anos publicavam o mesmo número de artigos alguns aninhos depois. Né? Então, são momentos da carreira, na verdade, né? E é importante, mas todo esse esforço que você faz para construir uma carreira, passo a passo, se traduz nisso, né? Ao passo que os nossos orientandos eles já têm muito mais apoio, muito mais condições de avançar mais rapidamente, felizmente. Né? Não precisa passar por todos esses sacrifícios que a gente passou, que eu passei, você menos, talvez, para isso. Né? Aí. E, na realidade, quer dizer, a década de 90 foi... Já na década de 80, a minha participação foi muito marcada pelo envolvimento num programa internacional que chama IGCP, Programa Internacional de Correlação Geológica, International Geological Correlation Program. Tá? Esse programa IGCP é financiado pela UGS, a União Internacional de Geocientistas, e pela Unesco. E ele desenvolve projetos de colaboração internacional sobre diferentes temas. Geralmente são projetos de duração de 5 anos. E eu comecei a trabalhar nesses projetos na década de 80. O primeiro deles foi sobre o pré-cambiamento da Amazônia. Na realidade, eu entrei no final da década de 90 com um projeto sobre granito sapaquilo e rochas associadas, que era coordenado pelos meus colegas da Finlândia e um colega do Canadá, que depois vim interagir muito com eles. Né? E, em seguida, teve um projeto sobre sistemas graníticos e processos litosséricos proterozoicos, na década de final de 90, início de 2000. E, finalmente, em 2005 e 2010, eu coordenei um projeto sobre granito A e rochas relacionadas através do tempo, que era liderado por mim, por meus colegas da Carol Frost, da Universidade de Wyoming, nos Estados Unidos, e pelo Tapani Ramo, da Universidade de Helsinki. E, mais adiante, eu fui coordenador da América do Sul de um projeto de GCP chamava The Early Changing Earth, na verdade. É um projeto sobre o Arqueano, formação dos períodos mais antigos da Terra, e que grande parte das rochas Carajás são desse período Arqueano. Né? Então, eu coordenei esse projeto na América do Sul. Então, esses projetos de GCP foram importantes por quê? Porque a gente tinha intercâmbio com gente do mundo todo. A gente conseguia interagir com pessoas diferentes do continente. Quando, no primeiro momento, era praticamente eu que fazia essa interação, eu tinha muito pouca participação, mas, no final, eu consegui que meus alunos participassem disso. Meus alunos de doutorado participaram disso, né? E a gente teve realmente uma importância, um intercâmbio interessante, né? Isso só foi possível graças aos recursos, particularmente do INCT, do Geociano, que eu coordenei, mas a gente participou em eventos na Finlândia, Suécia, Noruega, França, Dinamarca, Estados Unidos, Canadá, África do Sul, Austrália, Índia, seja eu, meus orientandos, sejam meus orientadores, na realidade. Né? Olha, sem falsa modéstia, entre os grupos da nossa área que participavam de eventos, o nosso era certamente um dos mais bem representados, mais ativos, mais bem representados. Então, a gente realmente tinha um espaço muito legal, né?
O primeiro, a gente organizou também eventos relacionados ao GCP. Em 95, nós fizemos um simpósio sobre galinhas sapaquivas e rochas relacionadas em Belém, ali no antigo Novo Hotel, aqui na Bernardo Sayão. Fizemos um evento ali. Vieram vários colegas, veio o professor Imari Rapa, Tapani Ramo, da Finlândia, veio o Emsley, vieram colegas da Suécia, e tinha gente da Ucrânia, vários colegas da Rússia também participaram. E a gente teve um congresso bem interessante. Foi nesse congresso que o Michel Pichavá apresentou os nossos primeiros resultados preliminares do estudo experimental do granito de Jamon que a gente tinha feito. Né? Então, foi bem interessante. A gente fez um outro evento importante, né? Por outros, não cabe aqui citar, mas teve um evento muito importante em 2006, que a gente fez um simpósio que reunia os estudos dos granitos proterozoicos, granitos arqueanos, e que foi também em Belém do Pará. Ele foi precedido por uma excursão no Pitinga, no Amazonas, e foi sucedido por uma excursão de campo em Carajás, na realidade. Né? E nesse evento, a gente teve a participação do Nelson Ibi, que era, na época, editor de litos, uma das principais revistas da nossa área, e do Robert Martin, que era editor do Canadian Mineralogist também, e também do professor Imari Rapa e Tapani Ramo, que eram respeitadíssimos nessa área, né? Eles são até hoje, na verdade. Né? E com isso aí, a gente também, com esses eventos, a gente tirou algumas special issues, né? Quer dizer, alguns volumes especiais. Né? Em 97 saiu um volume dos Anais da Academia Brasileira de Ciências, e depois, em 2009, saiu um volume no Canadian Mineralogist, um volume no Journal of South American Earth Sciences, e em 2012, quando se encerrou o projeto GCP 510, que eu era um dos coordenadores, né, a gente publicou um volume especial na Litos, na realidade. Né? Então, isso aí foi importante, né, que a gente passou a ter uma dimensão bem maior. Né? Eu me lembro que um colega seu, físico, ao avaliar o nosso projeto de INCT de oficina, ele disse que ficou impressionado com a nossa penetração internacional. Na verdade, ele falou isso, que ele ficava impressionado com isso, na realidade. Eu fiquei satisfeito, na verdade. Né? Mas mais satisfeito do que eu ter ido nesses eventos, alguns eu não podia ir, por várias razões, mas os alunos iam. Os alunos estavam lá, na verdade. Os nossos doutorandos estavam lá. E nossos colegas da universidade também foram. Tá? Dentro desse período aí também, entre 2000 e 2002, a gente cumpriu 4 teses de doutorado, né? E a gente começou a trabalhar em outras áreas ali de Carajás. Trabalhou lá no Pitinga, no Amazonas, tem 2 teses de doutorado que foram feitas lá. Uma terceira tese, na verdade, no Tapajós, na verdade. Né? Isso foi bem interessante. E continuava fazendo mestrados aqui em Carajás. Tá? Além disso, foi feita uma tese em colaboração com o colega da CPRM, lá em Roraima, na realidade. Né? Então, digamos, o grupo se expandiu, saiu daqui do Carajás, saiu da Amazônia Oriental e passou a trabalhar em outras regiões da Amazônia, levando seu conhecimento para outras áreas, na realidade. Né? Então, acho que isso foi importante. Tá? Em 2007, a gente fez um trabalho de discussão, para ti, você não vai ter muito grande significado, mas a gente trabalhou muito sobre os granitos oxidados do tipo A. Os granitos do tipo A é um tipo particular de granito que eram tidos como formados sempre em condições reduzidas. E nós provamos que esses granitos formavam também condições oxidantes. E nós fizemos um trabalho em 2007, foi publicado pela Litos, e foi muito bem recebido. Eu apresentei inicialmente no simpósio na Dinamarca, depois saiu um volume especial e a gente publicou esse trabalho nesse volume. Eu e o Davis Oliveira, meu colega da universidade. Esse trabalho é o mais citado das minhas publicações até hoje, é impressionante. É um trabalho de 97, ele continua tendo, sei lá, 20, 30, 40 citações por ano, na verdade. Então, é um índice bem expressivo, na realidade. Né? É um trabalho marcante, na verdade, que marca a nossa contribuição. A gente trabalhou muito, então, sobre essas questões dos granitos tipo A, os granitos Rapakive também, né, que a gente descobriu que havia muitas ocorrências importantes de granitos Rapakive, além daquele subcúmulo que eu falei, a gente encontrou granitos Rapakive em Roraima, em Rondônia. A gente teve uma colaboração com o Jorge Bittencourt, da USP, com a Leda Maria Fábio, da CPRM, e com os colegas da Finlândia, na realidade, né, Hilton Costa também, do Pitinga, na realidade, e todos esses colaboradores nos ajudaram a criar uma base sobre os granitos Rapakive na Amazônia que permanece até hoje. E, digamos, aí é uma curiosidade, né? Os granitos Rapakive são originários, foram descritos originariamente na Finlândia, e eles têm uma característica textural única, assim, né? Vale a pena até te mostrar depois uma foto deles, né? Eles são muito diferentes, na realidade. E esses granitos ocorrem na Amazônia mais ou menos no mesmo período de formação lá da Escandinávia, né? Do escudo báltico, da Finlândia. Né?
Isso é bem interessante, tá? Isso deixava os finlandeses, assim, os canadenses, muito interessados nisso. E eles têm mineralizações associadas, então é uma coisa interessante. Então, isso foi uma linha muito importante e que a gente contribuiu bastante. Então, talvez, né, sobra das nossas contribuições do grupo é que, digamos assim, a gente conseguiu colocar o mapa da Amazônia, dos granitos da Amazônia no mundo. Então, se você olhar hoje granitos Rapakive, você vai ver que na Amazônia tem granitos Rapakive. Se você pegar granitos arqueanos, etc. e tal, os mapas de síntese de arqueanos estão lá, os granitos da Amazônia também estão lá. E a gente contribui também, teoricamente, para entender a cristalização desses granitos, outras coisas, com o trabalho experimental que eu mencionei, e outras coisas foram importantes. Né? Bem, aí cabe destacar, né, que tudo isso foi possível graças aos projetos de maior porte que a gente teve apoio, né? O projeto Pronex, projeto Pronex de 2000 a 2006, e em seguida o projeto do GeoCian de 2008 até 2018, 2009 até 2018. Então, esses projetos garantiram a continuidade da pesquisa, deram segurança, né? E permitiram que a gente trabalhasse em rede, né? Não só no grupo local, mas também em grupos de outras universidades, né? Então, isso aí foi importante demais para a afirmação também da UFPA como liderança na área. Quer dizer, você está liderando projetos em que a liderança da UFPA e participa do projeto gente da USP, gente da Unicamp, gente de universidades de peso, isso não deixa de ser um credencial de qualidade, na realidade, de reconhecimento. E isso a gente conseguiu, eu acho que isso foi uma coisa importante. Né? Esses projetos permitiram a modernização dos nossos laboratórios. Né? Então, a gente, a partir do ano 2000, começou a pensar em criar um equipamento com apoio, um pouco desses projetos, mas muito apoio do CTINF, né, da FINEP. Né? A gente conseguiu comprar primeiro um microscópio eletrônico, em 2003. Isso sempre foi coordenado e dirigido por Cláudio Lamarão, nosso colega, né, que ficou responsável pelo laboratório. E, mais recentemente, a gente acrescentou uma microsonda eletrônica, na verdade, que foi comprada com recursos do CTINF, essencialmente, e também um novo microscópio eletrônico muito mais moderno, muito mais de mais amplo espectro de atuação, que foi cedido pelo ITV para a universidade, que é utilizado em comodato pelas duas instituições. Então, isso é importante porque, ao final, aí, né, em meados da década passada, em 2014, por aí, a gente conseguiu montar um laboratório de microanálises, que é um dos mais modernos, eu acho, do país. Ele não perde para os laboratórios da USP, da Geociência da USP, da Unicamp, ele está muito bem capacitado nessa parte de microanálise. Né? Então, isso foi um resultado interessante. Né? E esse laboratório é multiusuários, de fato, não é de discurso. Então, como é que foi a minha carreira na universidade? Eu entrei lá como professor visitante, rapidamente passei a professora adjunto, né? Aí fui ascendendo nos níveis da carreira, cheguei a adjunto 4 rapidamente, uns 10 anos já era adjunto 4, né? E, teoricamente, o passo seguinte era ser titular. Só que aí eu tive uma dificuldade que eu nunca consegui superar. Nunca foi afetado o concurso titular no meu departamento. Então, eu nunca pude me candidatar a um concurso titular, simplesmente eu não tive opção. Tá certo? Eu acho que eu fui um pouco ingênuo, na verdade. Eu acho que eu deveria ter dado algumas porradas em algumas pessoas para tentar mudar isso aí. Eu não fiz isso, na realidade. Né? O fato é que nunca foi aberto o concurso particular. No final da década de 90, chegou a haver uma avaliação disso. Né? O professor João Batista Sena Costa era diretor do Instituto. Ele propôs que houvesse uma avaliação de quem seria a prioridade para ser candidato titular. E eu era o primeiro, depois o professor Marcondes e o terceiro o professor Basílio. Então, já tinha até uma ordem assim, de possível admissão. Mas tal concurso nunca foi realizado. Resultado. Depois, com a reforma da universidade, foi criada a categoria de professor associado, eu passei de adjunto para associado e fui subindo os degraus na carreira de associado. Cheguei a associado 3, mas nunca cheguei a titular. Certo? Então, ironicamente, né, eu, na década de 90, eu já era, aliás, na década de 90, pesquisador 1A do CNPq, o que é considerado grosseiramente equivalente a um professor titular de universidade, e nunca passei a titular. Então, eu fui prejudicado financeiramente, fui prejudicado em termos de carreira, uma coisa lamentável. E mostra as situações que existem na carreira da universidade. Inclusive, hoje, a gente sabe que praticamente pessoas com currículos muito limitados e outros com currículos extraordinários, todos podem concorrer a titular e são aprovados. O que significa que, hoje em dia, o título perdeu um pouco da sua densidade, né? Essa é a realidade. Né? Mas é pena que seja assim, né?
né? Então, é uma coisa triste, na verdade. Isso me prejudicou financeiramente, porque eu deixei de ganhar essa diferença salarial durante muitos anos, e também me prejudicou em termos de carreira, porque eu deixei de receber convites para participar em bancas de jogadores que precisava ser titular, e eu não era titular. Isso aconteceu comigo na prática, na realidade. Em 2010, né, com a criação do Instituto Tecnológico Vale, sua instalação em Belém, né, eu fui convidado pelo colega da UFPA, Luiz Carlos Silveira, que era o diretor do TVDS, e fui, inicialmente eu hesitei muito, né, não aceitei o convite nisso, mas em 2011, finalmente, eu optei por aceitar o convite. Né. Isso foi importante, na realidade, porque eu aceitei com o compromisso de parte do Luiz Carlos de que eu poderia continuar coordenando o INCT de Alciano. Então, ele me liberava para as atividades do Gelsinho. Então, eu continuei indo 2 tardes por semana na universidade só para a administração do Gelsinho, no INCT. Fiz isso durante alguns anos, 2, 3 anos. Até que as atividades do Gelsinho foram decrescendo até ele parar. Durante 3 anos, fiquei em licença sem vencimentos, na realidade, na universidade. Em 2014, quando eu tentei redefinir minha situação, me colocaram a opção. Retornar à universidade, me demitir e me aposentar. Bom, então, eu, em um momento, resolvi me aposentar. Então, em 2014, eu me aposentei e aí passei oficialmente a ter vínculo apenas com o ITVDS. Né? Mas eu mantive meu vínculo como docente do programa de pós-graduação em Geologia e Geoquímica, onde eu tenho até agora, no momento, 3 orientantes de doutorado. Sempre mantive esse vínculo continuativo. Tá? Tem coisas curiosas também, né? Que quando eu entrei na universidade, eu fiquei vinculado à MCGG, que era voltado para pesquisa e pós-graduação. Então, teoricamente, não tinha muito a ver com a graduação. Mas a gente era, ao mesmo tempo, do departamento de geologia, que era quem cuidava da graduação. Né? E, digamos, a gente era ligado ao departamento. Então, havia uma certa ascendência sobre nós, mas, digamos, o corpo do NCGG era, de certa maneira, protegido, digamos assim, era um pouco a elite, né? A elite amada e odiada ao mesmo tempo, admirada e odiada ao mesmo tempo, na verdade, mas era assim que funcionava. Quando eu entrei, como houve a greve e os professores, visitantes, colaboradores foram assimilados pela UFPA, havia um grande número de colaboradores que se tornaram professores naquele momento. E eles assumiam as principais cadeiras de mineralogia, petrologia, que eram as que eu poderia naturalmente ofertar, em princípio. E, digamos, não havia real necessidade de que eu fosse professor na graduação. Tinha gente para cumprir a carga horária com sobra. E, resultado, eles também eram muito ciosos do seu espaço, nunca me convidaram para participar e tal. Bom, eu fiquei fazendo o que eu tinha que fazer. Tinha outro problema também, é que não tinha professores com doutorado para atuar na pós-graduação. Então, o que tivesse que ser ofertado na pós-graduação, na minha área, eu tinha que assumir praticamente. Né? Então, resultado, eu fiquei dando aula na pós-graduação. Isso só mudou no início da década de 90, quando vários colegas saíram para o doutorado, e aí criou uma carência, de fato, de professores nas disciplinas que eu poderia atuar. Então, eu fui convidado por um dos meus colegas a atuar na graduação e comecei a repartir disciplina na graduação e, finalmente, assumi um semestre de graduação todo ano, na verdade. Todo ano eu dava uma aula de petrologia no semestre, na verdade, até encerrar minha carreira foi assim. Mas a minha atuação na graduação foi limitada. Por outro lado, eu sempre tive alunos de iniciação científica e TCC, que eu acho extremamente importante. Então, a gente sempre deu muita oportunidade para alunos com bolsa, geralmente, né? 90% deles com bolsa, TCC, iniciação científica, que conseguiram fazer trabalhos e muitos deles entraram, inclusive, na pós-graduação. Então, acho que isso é uma contribuição extremamente relevante para a graduação, que vale a pena registrar. Eu orientei até o momento 12 doutores, né? 11 orientei, um co-orientei, na realidade, né? Todos no IGE-UFPA, no PPGG do IGE-UFPA, e 39 mestres, dos quais 30 na UFPA e 9 no curso de mestrado profissional do ITVDS. Já tem uma contribuição significativa de mestrados profissionais do ITVDS. No momento, eu estou orientando 3 doutorandos no IGE-UFPA e 2 mestrandos no ITV. Eu supervisionei bolsas de diferentes níveis, desde mestre até jovens doutores, né? E atualmente estou supervisionando uma pós-doc na UTV. Os meus orientandos, alguns foram fixados no IGE-UFPA e no ITVDS, menos no ITVDS, vários no IGE-UFPA, mas outros atuam na Unifespa, na UFOPA, no IFPA,
na Federal do Rio Grande do Norte, na Federal do Paraná, na URGS e em algumas empresas, como a CPRM e órgãos públicos, como a SEMAS, por exemplo, aqui no Pará. Então, acho que isso teve uma boa irradiação, né? Talvez não seja a melhor do mundo, né? Mas é uma irradiação interessante, né? Em termos dos egressos, né? Para onde eles foram. Né? Tá? Eu atuei como pró-reitor de pesquisa e pós-graduação entre 2005 e 2009, né? Eu fui convidado em todo o ano 2000 para integrar a equipe de administração superior, mas eu não aceitei na época, eu não me sentia motivado para assumir esse cargo. Mas em 2004 eu fui novamente convidado. Na época, o professor Alex ia se candidatar para o seu segundo mandato, Alex Fiuza de Mello, e ele me convidou para fazer parte da equipe dele. Bom, eu hesitei novamente, tal, vou, não vou, né, aquela coisa assim, né? Eu não estava ainda apaixonado pela administração, longe disso, né? Mas eu achei que era um momento que eu tinha que, talvez, tentar dar uma contribuição desse nível, né? E se não fosse aquele momento, não seria nunca mais, né? Então, eu resolvi aceitar o convite e aceitei fazer parte da equipe do professor Alex. Como ele foi reeleito, a partir de 2005, então, assumi a Propesp, né? Para a Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Aí foi uma experiência muito interessante também, né? Era um cargo assim que me dava uma certa motivação, me dava uma boa motivação por ser ligado à pesquisa. Eu tinha intimidade com o funcionamento da pós-graduação, digamos assim, a sua lógica de como funciona um curso, mas não conhecia a pós-graduação na universidade, né? Que é completamente diferente, né? Você conhecer a sua pós-graduação é uma coisa, outra coisa é conhecer a pós-graduação dos outros, na verdade. Né? E isso foi rico, na verdade, aprendi bastante. Né? Tá? E eu encontrei situações assim um pouco curiosas, né? Uma das primeiras reuniões que a gente teve foi para discutir o orçamento, acho que foi até antes da nossa posse, não lembro exatamente, mas acho que foi antes da nossa posse. Eu constatei que o orçamento da pró-reitoria era ridículo, assim, né? Uma coisa assim absolutamente insignificante, na verdade. O professor Alex pediu para a gente fazer sugestões, né? Bom, eu não tinha assim refletido profundamente sobre o que fazer, mas eu digo, bom, algumas coisas tem que mexer, né? Porque não é possível, né, ficar com um orçamento desse e não vai fazer nada, né? Aí eu coloquei algumas ideias, como criar, então, um auxílio de recém-doutor, por exemplo, para evitar aquele discurso do doutor que chega na universidade diz que não tem dinheiro nem para o papel higiênico, não tem computador, não sei o quê. Então, é um auxílio recém-doutor. Aumentei o número de bolsas de iniciação científica e criei um programa específico de bolsa de iniciação científica para o interior. Propus a criação. Quando eu fiz a proposta desse aumento orçamentário, baseado nessas propostas, o professor Alex aprovou, e apesar da resistência da minha colega da administração, que achou que o aumento era exagerado no orçamento, ele foi aprovado e a gente conseguiu fazer essas ações que dinamizaram um pouco a pró-reitoria e foram importantes. Né? Além disso, que a gente fez uma coisa importante, na realidade, foi procurar estimular dentro Eu tomei consciência de que a universidade não formava doutores. Né? Então, como é que a maior universidade da Amazônia não forma? Quando digo não forma doutores na quantidade necessária para os seus desafios, na realidade. Né? Então, eu comecei a me preocupar com isso, né? E eu fiz seminários com todos os cursos de pós-graduação, mostrando eles a importância disso, porque eu vi o doutorado não só como uma maneira de formar doutores, mas também de dinamizar a pesquisa na universidade. Né? Então, eu visitei periodicamente todos os cursos, conversei, discutia, estimulava, e a gente tinha uma barreira terrível, porque a universidade tinha 20 cursos de pós-graduação, 12 doutorados. 20 programas de pós-graduação, sendo 12 deles com doutorados. E os que não tinham doutorado eram geralmente nota 3, quer dizer, não tinham condição de se propor a candidatura do doutorado. Então, era uma barreira tremenda. E quando você criava cursos novos, geralmente era curso nota 3, que não podiam pleitear o doutorado. Então, era um trabalho difícil, mas necessário. Então, eu acho que a virtude nossa foi mostrar para a universidade que isso tinha que ser uma preocupação, tinha que ser uma prioridade, um objetivo, na verdade, né? E acho que isso deu algum resultado. Eu não sei se eu estou sendo pretensioso, mas acho que isso deixou alguma semente na universidade. Acho que foi importante. Outro aspecto importante foi que a gente conseguiu o apoio do professor Marco Antônio Sábio para a ampliação das bolsas na universidade. A gente mostrou para ele a necessidade que isso tinha, quanto isso era importante numa região carente como a Amazônia, e ele aprovou o aumento de 50% das bolsas da Amazônia, na verdade, pelo CNPq. Logo em seguida, a CAPES tomou uma medida semelhante, o professor Jorge Guimarães, e com isso nós tivemos um aumento expressivo de bolsa universitária. Então, isso foi muito positivo. Como um ponto negativo,
a gente teve a questão de que, na época estava na pró-reitoria, coincidiu com o governo do estado do PT, na verdade. E o governo do PT mobilizou, chamou como colaboradores um número muito expressivo de professores da universidade. Isso causou esvaziamento de lideranças na universidade. Isso prejudicou demais a pós-graduação. A consequência disso é que, quando a gente teve a avaliação trienal no final do período, muitos cursos caíram ou ficaram pendurados, realmente, numa situação de precária na avaliação. Isso foi muito triste, assim, né? Me deixou muito, muito chateado, né? Mas, por outro lado, essas pessoas da universidade que foram para o governo colaboraram muito para fortalecer o sistema de ciência e tecnologia no Estado, e isso foi um ganho, né? Mas para a universidade foi uma coisa ruim. Esse esforço de criação de novos cursos, sobretudo de fortalecimento dos programas de doutorado, continuou nas gestões subsequentes, com muito mais eficiência, até eu diria, e hoje em dia a universidade está num outro patamar, né? Então, acho que valeu a pena essa experiência. Comecei a participar como assessor em agências muito cedo, na verdade, na década de 80 já, 86 a 89, eu fui membro de comitê assessor do CNPq, e também participei como Comitê Técnico Científico de Geociência e Tecnologia Mineral do PLCT, na verdade, ligado à FINEP. Né? Então, foi uma experiência assim, bastante interessante. Né? Depois eu fiquei afastado um pouco disso, na realidade. Né? Só retomei esse tipo de trabalho mais recentemente. Né? Por coincidência, quando eu assumi a pró-reitoria, eu nunca tinha sido convidado pela CAPES para nenhuma avaliação, né, da pós-graduação. Né? Não ficava triste, né? Tinha muita coisa para fazer. Aí me convidaram, no final de 2004, uma avaliação, né? Uma avaliação de recursos na área de geociências. Também, né? Conheci as pessoas legais e tal, vou lá. Fui lá. Quando cheguei lá, a colega que era coordenadora da geociências me disse que meu nome estava sendo aventado para ser coordenador no próximo período. Eu digo, filha, eu estou fora, nem pensar. Eu estou provavelmente assumindo a pró-reitoria da universidade, não tenho condições. Roberto, o pessoal está falando em você. Então, olha, estou te dizendo qual é a minha situação. Também. Quando eu voltei de lá, era uma noite que ia ser lançada a chapa do professor Alex. Ele ia apresentar a chapa que ia concorrer para a universidade. Né? E eu me lembro que eu cheguei do aeroporto e fui direto para o jantar de lançamento. Tá? Inclusive, gentilmente, estava esperando a minha chegada para anunciar a chapa. E tal. Quando cheguei lá, depois da gente conversou, se reuniu, conversei com ele e disse, olha, eu vim de Brasília, por essa reunião, o pessoal da CAPES me convidou, mas já deixei claro que eu não vou poder assumir. Aí o Alex, como bom político, né, ele disse, olha, eu acho que você deveria repensar, porque, ao contrário, acho que você deveria assumir, porque para a universidade é muito importante ter alguém na CAPES e tal, isso é uma ligação forte e tal. Bom, resultado. Lá estava eu, pró-reitor e coordenador da área de docência da CAPES. Então, foi muito rico. Né? A CAPES é uma experiência muito interessante, né? Porque é uma instituição republicana, na realidade. Né? É impressionante dizer que você consegue manter aqueles comitês assessores com toda a sua diversidade de gente, de pessoas, com gente com currículos respeitáveis, na verdade, e de graça, de graça, trabalhando para a comunidade, em última análise, na verdade. Né? Então, eu acho que a CAPES, de fato, se existe uma instituição republicana no Brasil, era a CAPES naquele momento, pelo menos. Né? Tá? E é triste ver o que está acontecendo hoje com a CAPES, na verdade, que talvez esteja perdendo grande parte disso. Mas foi uma experiência, novamente, muito rica, né? Então, associar a experiência na pró-reitoria com respeito à CAPES foi muito, muito interessante. Foi pesado, eu tive que trabalhar direto todos os meus finais de semana para poder dar conta disso, mas na época meus filhos já estavam criados, era diferente, não tinha tanta exigência no nível familiar, então era uma situação diferente. Então, foi possível assimilar isso de uma maneira razoavelmente saudável. Eu tive o prazer de ser eleito como membro associado da academia em 1991. Hoje é uma categoria que não existe, mas está em extinção, no sentido que não tem mais eleição dessa categoria. Né? Hoje tem um membro afiliado, que tem outro espírito, que é diferente do membro associado. E fiquei lá durante 10 anos como membro associado, e em 2002 fui eleito membro titular da academia. Tá? Então, é uma experiência também muito rica, na realidade. Né? Nos últimos 10 anos, eu assumi a vice-presidência da Regional Norte da academia, e com isso passei a fazer parte da diretoria. Atualmente, já não sou mais o vice-presidente e faço parte apenas do corpo consultivo da academia. Mas
foi muito legal esse convívio com meus colegas da academia. Você tem uma comunidade muito diversificada e muito atuante, intelectualmente muito rica, né? Então, tem momentos assim muito interessantes, assim, que você fica feliz de estar lá junto com aquela turminha, na verdade, né? Então, é uma coisa que me gratificou bastante, né? E que eu prezo bastante, né? Eu tenho profunda admiração pelas diretorias que eu acompanhei, né? E, atualmente, a diretoria do professor Luiz Davidovich, da professora Helena Nader, tem feito um trabalho extraordinário na realidade de defesa da ciência e tecnologia do país, né? Isso é admirável, na realidade, né? Então, é um orgulho poder pertencer à academia por isso também. Eu saí do 2011, então, entrei no TV, outubro de 2011, 2014, me demiti da universidade, me aposentei da universidade e fiquei, teoricamente, totalmente liberado para as atividades do TV. Já era, né? Porque eu estava com licença em vencimentos, mas isso se tornou mais oficial. E, bem, quando eu cheguei em TV, eu fui assumir a liderança, né? Eu fui nomeado pesquisador titular, finalmente consegui chegar a titular em algum lugar da vida, na realidade da carreira, né? Então, eu já entrei como titular para não ter problemas, na verdade, né? Não ter nenhuma ambiguidade futura, né? E aí, uma vez como titular, eu assumi a liderança de Geologia Ambiental e Recursos Hídricos, né? E a gente tem feito pesquisas que eu julgo interessantes, né? A gente faz o monitoramento hidroclimatológico lá da bacia do Rio Itacaiunas, né? Que é uma área de mais de 40 mil quilômetros quadrados, que pega toda a região, boa parte da região de Carajás, incluindo Marabá, Paraupé, Mascarenhas, Carajás e outras cidades. E com isso a gente tem uma visão integrada da bacia, né? Que é uma coisa que faltava, né? Cada um vê o seu pedacinho, né? O pessoal está mais no projeto aqui, então estuda o que está em torno, né? A gente deu essa visão geral da bacia, que é muito interessante. A gente fez também, nessa mesma linha de estudo geral da bacia, a gente fez um projeto de geoquímica, de solo, de águas superficiais, de sedimentos em toda a bacia, né? E a gente coletou mais de 5 mil amostras a partir de 2016, 2017, sobretudo. Publicou seus resultados a partir do final de 2018, então hoje já tem mais de 10 artigos publicados sobre essa temática, né? E hoje a gente pode dizer que tem um retrato claro da assinatura geoquímica da bacia naquele período de amostragem, 2017, 2018, né? E que isso dá segurança, porque permite ver os possíveis danos ambientais, possíveis riscos ambientais no futuro, e isso é bem interessante, né? Então, esses projetos integradores são muito interessantes. O Pedro Valfir, nosso colega da universidade também do TV, fez um estudo também muito interessante sobre uso e ocupação do solo, mostrando como evoluiu o uso e ocupação do solo desde 73, quando praticamente tudo era coberto de floresta, até chegar nos dias atuais, quando tem em torno de 30% da floresta preservada, sobretudo em áreas de reservas ambientais, seja do ICMBio da IBAMA, seja reservas indígenas, que são justamente as áreas onde se desenvolve a mineração. E essa aliança entre a mineração e as agências é que permitiu, na realidade, agências ambientais, que permitiu a preservação da floresta até hoje. Não fora por isso, Carajás hoje seria uma área coberta de pastagem de cabo a rabo, na realidade, né? Então, é uma experiência interessante, porque mostra que é possível associar mineração com preservação desse feito com responsabilidade e com visão de futuro. Então, o ITV tem contribuído para isso, né? Fez estudos de biodiversidade na região de Carajás impressionantes, né? Foram publicados 3 volumes na Rodrigues, com todas as plantas de Carajás, né? da área de canga ferruginosa de Carajás. Foram 300 espécies, passaram para mais de 900 espécies na Rodrigues. Então, um estudo excepcional que aumentou a densidade de conhecimento. O ITV também está criando todo um banco de dados genômica das espécies naturais, sejam plantas, sejam animais que vivem em cavernas, sejam outras espécies que estão sendo estudadas gradativamente, né? Então, esse acervo genético que está sendo criado é inédito no Brasil, tem um peso enorme. Então, eu acho que é uma contribuição importante do Instituto. E a pergunta é por que você foi para lá, na realidade, né? A pergunta que eu aceitei o convite para o ITV porque, em 2005, eu tinha apresentado um trabalho sobre mineração no Brasil, que eu foquei na Amazônia. Mostrei a importância que tinha de criar novos institutos de pesquisa na Amazônia, que era, na minha visão, uma necessidade para poder estimular o crescimento científico da Amazônia e diminuir um pouco as desigualdades existentes. Então, o ITV respondia a isso, de certa maneira, né, o seu instituto na Amazônia. Mas o ITV tinha outra qualidade fundamental.
é um instituto de pesquisa ligado a uma empresa privada. Isso aí é um diferencial, por quê? Porque todo mundo fala que a universidade não trabalha para a empresa. Na realidade, a universidade trabalha para a empresa, desde que a empresa paga a universidade para trabalhar, na verdade, né? Mas isso é raro acontecer. Né? Nos exemplos em que a empresa financiou a universidade, como o caso da Petrobras, por exemplo, a universidade deu retorno muito claro. Então, apesar das inquestionáveis limitações e mazelas que a universidade tem, eu acho que é muito importante que, para que cresça esse envolvimento da universidade e empresa, que haja um investimento na empresa, na pesquisa. E a Vale estava disposta a fazer isso, então cabia a gente dar uma resposta positiva. Então, essa é uma das razões, uma das motivações para ir para o UTV. E eu não me decepcionei com isso. Acho que é só o fato de ter se criado um instituto em Belém, na verdade, que tem em torno de 40 pesquisadores, mais 100 bolsistas, né? É uma mudança enorme, mais um curso de mestrado profissional, que está formando gente, fixando muita gente na região. Eu acho que isso aí já justifica o esforço e tem um resultado significativo. Eu tive que me adaptar nessa brincadeira, porque eu saí da geologia da crosta profunda, na verdade, para a geologia da crosta superficial. Então, os processos que eu trabalhei, na verdade, processos de alta temperatura e pressão, passaram a ser processos de baixa temperatura e pressão. Para você, como físico, você deve entender que isso muda muita coisa, na verdade. Né? Então, eu tive que me adaptar a essa nova lógica, né? E estou me adaptando ainda, estou aprendendo. Né? Mas é extremamente rico, né? Você ter essa oportunidade de fazer uma mudança, digamos, acentuada de direção. Né? Eu saí inteiramente da minha zona de conforto. Né? Então, isso não deixa de ser. A minha idade é um problema, na verdade. Isso você deve fazer quando é jovem. Na verdade, não é mais fácil. Né? Mas eu não me arrependi, acho que tenho aprendido bastante, tenho conseguido bons resultados, né? E acho que a gente está dando uma contribuição expressiva para a região, e isso me alerta bastante. Né? Mas é claro que eu sou suspeito para falar. Pedi um pouco, eu falei no início, ano passado eu falei sobre nossos filhos e netos, mas muito rapidamente, né? Eu e a Regina tivemos 3 filhos, na realidade, o mais velho Pedro é advogado, civil, e reside em Belém com sua esposa Chiara, que é psicóloga, e o nosso neto Lucas, né, que hoje tem 14 anos, Lucas, né, primogênito da família. O filho do meio, Leonardo, é biólogo, casado com uma biomédica, Ivana, ambos residem em São Luís, são professores pesquisadores da UFPR Federal do Maranhão, e nos deram uma neta, Júlia. Isso para fazer inveja para você, né? Fazer inveja não, para rivalizar com o seu Luigi, né? Certo? É. E a Juliana, nossa filha caçula, é médica, ela trabalha no Hospital Albert Einstein, é casada com o Márcio, que é engenheiro de TI, né, paraense, né? Ambos residem em São Paulo e enriquecendo a família com a chegada relativamente recente do Gabriel. O Gabriel completou 10 meses agora no Natal, né? Então, é isso, né? A família, filhos, netos e genros, assim, minha mãe, meus irmãos e sobrinhos, são sempre minha principal motivação para conseguir nos merecer. Acho que é importante dizer isso, né? Porque parece que isso não importa, não importa, importa muito, na verdade. Então, acho que é importante dizer isso. A minha geração, aquela famosa geração de 68, né? Ela sonhou mudar o mundo. Né? Era uma geração que ousou sonhar, na verdade. Né? E fazer revoluções, construir uma nova sociedade. Né? Era, claro, né? Uma geração metidinha, na verdade. Não era pouca coisa, não. Ficou claro que a gente não conseguiu isso. Né? E também me parece evidente, se analisarmos a história, que revoluções podem ter um preço muito caro, na realidade. Então, tem que tomar muito cuidado na juventude, essa história. Vamos fazer uma revolução, tudo bem. No começo, a gente sabe como é que começa, como termina, é meio difícil. Né? Então, embora mudanças sejam importantes, né, revoluções têm, às vezes, um custo social e muito alto também. Né? Então, houve avanços importantes em nosso país, sobretudo na primeira década desse século, mas se seguiu um terrível retrocesso marcado pelo nosso atual momento. À primeira vista, nossa geração foi mandada para casa, né? E sua contribuição estaria se esvaindo, né? Mas há claros sinais de que isso não é mais do que uma parada para reflexão e retomada mais consciente rumo ao nosso futuro como nação, que parece próximo, na verdade. Né? Eu estou tentando ser otimista. Eu não sou otimista por natureza, na verdade, né? Mas eu não quero também passar essa ideia de que tudo acabou, aquela tragédia. Na verdade, minha vida não foi isso, na realidade. Né?
Minha ajuda foi dizer assim, você vai levar porrada, você assimila, você levanta e dá a volta por cima e toca em frente. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso. Né? Eu acho que a gente tem que estar preparado para saber que momentos difíceis vão acontecer e que isso são percalços, mas não são o fim da vida nem o fim da luta, na verdade. Né? Eu tenho esperança que as lições aprendidas nesses recentes anos de obscurantismo e de desestruturação social e ambiental irão permitir a retomada do nosso crescimento econômico, com retorno aos investimentos em educação, ciência e tecnologia e da busca de redução da desigualdade social, manutenção do equilíbrio ambiental e no crescimento da tolerância entre raças, minorias e grupos políticos. Essa é a minha visão, na realidade. Eu não sei se eu estou sendo otimista demais, né? Mas eu acho que já tem pessimismo suficiente no ar, na verdade, né? E a gente tem que ter cuidado para não exagerar na dose também, na verdade. Né? Tá? Eu acho que é muito tentador, em momento de depressão econômica, como que vivenciamos, buscar a saída de tentar a vida lá fora. Isso não é novidade. Né? Na década de 80 aconteceu um êxodo expressivo de jovens para o exterior. Eu não sei se o pessoal lembra da música do Nilson Chaves, dizendo que, apesar de tudo, não iria para o Canadá. A namorada dele lá, uma companheira dele, já estava no Canadá, e dizia assim, eu vou indo, mas vou ficando, vou ficando. Tá? Então, eu acho muito interessante aquela música, porque parece que isso está acontecendo, que nunca aconteceu. Em 80, toda meninada queria ir embora, na verdade, né? E a gente estava voltando para o país, se inserindo e tentando mudar, construindo uma coisa nova. Então, tem que ter cuidado para não pegar a sondinha, né? De vamos todos embora e como se viver lá fora fosse tão simples assim. Também não é. A minha mensagem dos jovens é no sentido dos jovens cientistas que eles têm um papel fundamental para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Coloquem isso como propósito e batalhem com toda a força para o seu espaço profissional. Eu sei que não é fácil, mas coloquem isso como objetivo e vão atrás. Não reclamem antes de tentar. Muito pode ser feito mesmo com recursos limitados. E tudo que construírem será uma base sólida para o seu próprio futuro e para a sociedade. Não desistam. Vocês serão em breve a vanguarda científica do país. Esse é o recado que eu queria trazer para eles.